Sandra. Bom dia. Como é que foi depois da formatura da mãe? Foi muito bem, né? Quem esteve aqui ontem? Ah, foi lindo, né? Bom dia, querida igreja. Nós estamos muito felizes por estarmos mais uma vez neste dia de sábado lindo e maravilhoso, né? Para louvar o nosso Deus. Como é bom a gente poder fazer isso, né? Eu andei lendo essa semana, eu acredito que alguns tenham lido, numa igreja em Toronto, onde pessoas, ao lado da igreja que o pastor cuidava, eles chegam um dia na semana e eles se encontram ali. E eles simplesmente chegam cabisbaixo, triste, e eles falam que meu nome é Jean, eu sou um alcoólatra. E ele reconhece e fala isso. Chega um segundo e diz, meu nome é Pedro, eu sou um alcoólatra. Cabisbaixo eles falam isso. Alguns usavam da bebida já tinham deixado a bebida por mais de 4 anos, 10 anos, mas eles continuam falando isto. Não é o nosso caso, né? Eles precisam ir até lá para mostrar que estão reconhecendo que eles são alcoólatras e eles precisam alcoólicos, eles precisam deixar este vício e precisam buscar forças. E nós, como cristãos, nós fomos batizados e nós cremos na salvação em Cristo. Nós viemos à igreja cada sábado.
a cada dia, lembrando, nós somos pecadores, mas nós não viemos aqui, nós não vimos com cabeça baixa ou triste, nós estamos sempre alegres, não é mesmo? Nós estamos sempre buscando a Deus, porque é Ele que nos fortalece. Nós estamos reconhecendo quando nós vamos à igreja, no dia de sábado, nós estamos, ou no outro dia, reconhecendo nós somos pecadores, mas de cabeça erguida, porque Cristo nos salvou. E tem uma outra história que nos faz lembrar também de um excelente nadador, que ele tinha um costume, diante dele dar o mergulho dele, ele vai lá e molha o dedão do pé. E alguém olhando aquilo ali ficou intrigado. Por que que você faz isso? Você tem que molhar o dedo do pé. É um ritual? E ele disse, não, não. Aí ele contou o que aconteceu. Quando um dia à noite, ele perdeu o sono. E ele resolveu dar uma volta onde ele estava no hotel. E ele tinha uma piscina ali. E ele queria dar um mergulho. Subiu, foi até o trampolim. Não quis acender as luzes, mas a luz da lua estava muito brilhante. E esse homem, ele se pôs no trampolim em posição para o mergulho. Só que de repente, com a luz da lua, refletiu lá na parede, perto ali a piscina, e ele viu como se fosse a cruz de Cristo. Isso impressionou bastante. O que ele fez? Ficou pensando, ele naquele momento ele não era um cristão. E aí ele ficou refletindo sobre o que ele havia aprendido quando ele era criança. Sentou-se na beira do trampolim e aí pensou em tudo que os pais o haviam ensinado. E ele desceu, resolveu descer. E quando ele chega embaixo, ele resolveu, não vou pular, eu vou nadar somente, né? Estava refletindo. E quando ele chega embaixo, ele percebe que não tinha água na piscina. Então ele diz que daquele momento em diante, tudo aquilo que ele havia pensado sobre o sofrimento de Cristo e a salvação, ele pôde refletir naquele momento. Então, daquela data em diante, esse nadador, ele fez o quê? Valer aquilo que ele havia aprendido. Nós somos salvos em Cristo, meus irmãos. Nós somos salvos e isso nos dá uma alegria muito grande. Não tem como você... Devemos cantar. Nós vamos cantar um hino maravilhoso, que é o hino Ando Sempre Alegre, o número 217. Vamos todos ficar em pé e cantar com bastante alegria por esta salvação que Cristo nos dá. Escuridão foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, e sempre alegre Cristo me salvou. Face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, meu pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Bom dia. Eu convido a todos que puderem, nos colocamos de joelhos para ter uma palavra de oração. Querido e bondoso Deus,
Muito obrigado por mais um dia estarmos na tua casa de oração para engrandecer e louvar o teu santo nome. Queria avançar agora a recapitulação da escola sabatina, que sirva de força e engrandecimento espiritual. Que tudo que ouvirmos, falarmos e discutirmos seja para que nós possamos a cada dia estar mais perto de Ti. Tudo isso te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir um pouquinho da nossa carta missionária. E aqui diz assim: o Centro Educacional Adventista Ucraniano, inaugurado em 1999, está localizado em um terreno florestal, que já foi um acampamento jovem soviético. Dos 140 mil adventistas no território da divisão euroasiática, mais de 45% vivem na Ucrânia. A Igreja Adventista foi a primeira igreja evangélica a receber licença para transmissão de rádio da Ucrânia. Hoje vamos continuar ouvindo o testemunho de Vladimir através da Fabiane. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Eu vou partilhar um pouquinho para vocês a história do Vladimir. Ele é um jovem de 13 anos e ele e sua mãe, eles viveram e ele cresceu na Ucrânia. Ele fez um jejum com sua mãe de 2 semanas para eles poderem comprar a primeira Bíblia da família. Um ano depois ele foi batizado e ingressou no ensino médio. Lá na escola onde ele estudava, o diretor da escola achou que ele participava de uma seita, então por isso ele foi expulso da escola. E ele teve que estudar então numa outra escola, e nessa escola onde ele foi estudar, ele, logo depois que ele fez lá os estudos, que ele fez o ensino médio, ele tentou o vestibular, mas ele não conseguiu, ele foi reprovado. E aí então já um jovem, né? Acredito que aqui, como são 3 anos de ensino médio, ele já deveria estar com 17 anos lá. E ele começou, então, a procurar emprego. E ele conseguiu um emprego de segurança numa fábrica de frutas, a maior fábrica de frutas que tinha lá na Ucrânia. E como todo jovem cristão, a maioria do jovem cristão ele é muito dedicado, né? Então, ele se destacou lá na empresa onde ele trabalhava. E por esse destaque, por esse empenho todo que ele teve lá, ele foi convidado a ser o gerente substituto lá nessa empresa. E com o passar dos anos, mesmo com esse cargo, essa posição lá na empresa e tudo, ele ainda sentiu um vazio muito grande. E ele começou a procurar, a preencher esse vazio, a procurar a felicidade, trabalhando muito. E ele trabalhava até 16 horas por dia. Mas, ainda assim, aquele vazio não estava preenchido. Ele percebeu que o dinheiro que ele recebeu, né, trabalhando esse tempo todo, ainda assim não estava trazendo felicidade para ele. E começou a procurar respostas na Bíblia. E começou a ler, e o Espírito Santo o impressionou a ler Isaías 54. E lá na passagem, no versículo 13, diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Então, ele pensou, eu vou novamente prestar o vestibular. Mas ele já tinha 27 anos nessa época. E eu também já passei por uma fase assim. A gente acha que não adianta, estou muito velha, não vou aprender mais. Eu acho que ele deve ter pensado isso. Acho que o Espírito Santo quer falar outra coisa para mim, eu não estou entendendo. E aí ele não ouviu a voz do Espírito Santo. Depois de um tempo, a mãe dele faleceu. E ele ficou muito triste, ele ficou assim arrasado com essa perda. E Vladimir, então, por toda a tristeza que ele estava sofrendo, o pastor convidou ele para fazer colportagem, para ser um obreiro bíblico. E ele aceitou. E a vida dele começou a se transformar à medida que ele foi fazendo essa colportagem.
E aí o pastor percebeu que ele tinha dom, né, para pregar, para falar para as pessoas, para dar estudo bíblico, e convidou ele para ele ser pastor. E aí ele falou, eu preciso estudar para passar no vestibular. E aí então ele foi novamente, tentou, e aí ele conseguiu. Fez vestibular e ele foi aprovado. Hoje o Vladimir ele estuda para ser um pastor, né? Porque ele percebeu que essa é a verdadeira felicidade para a vida dele. É sair, pregar o evangelho, dar estudos bíblicos. Então, eu assim estou vivendo uma situação, a gente viveu uma situação parecida lá em casa, porque a Letícia ela fez comportagem, né? Agora nas férias escolares. E ela veio contando muita coisa, muita experiência que ela viveu, assim. E às vezes a gente pensa que precisa de mais algumas coisas para a nossa vida, de bens materiais, para ser feliz com aquilo, né? E tem pessoas que ela passou assim experiência de que tinham pessoas que tinham tudo, mas não eram felizes. E tinham pessoas que não tinham nada e eram muito felizes. Então, as experiências que ela viveu, assim, ela falou, mãe, eu aprendi que a gente precisa ser como um bebê espiritual. Porque o bebê, ele precisa da mãe para tudo. Ele é totalmente dependente da mãe para tudo, né? E quando a gente cresce, a gente vai se afastando dos pais e a gente talvez caia em caminhos errados. E assim a gente tem que ser na nossa vida espiritual. A gente tem que sempre ser um bebê, sempre estar dependente de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Então, eu gostaria de compartilhar isso para vocês, porque foi uma experiência que ela viveu assim, e eu achei muito interessante. E as ofertas que vão ser recolhidas, elas vão ser destinadas para construir um centro universitário lá na Ucrânia. Vamos orar. Obrigada. O Fábio. E não. Flávia. Fábio. Gente, chegou um momento muito importante. Nós vamos recolher a oferta, mas vamos ficar de pé para pedir as bênçãos de Deus sobre essas ofertas. Querido Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome. Humildemente estamos na tua presença para te agradecer, porque tem cuidado de nós, assim como a Fábio falou, quando nos colocamos em tuas mãos como um bebê. E sabemos que aí sim teremos paz e tranquilidade, porque tu tem cuidado de nós. Neste momento aqui serão depositadas ofertas, tu possa abençoar, Senhor, os propósitos dela mesma e cada pessoa que aqui que as trazem. Por favor, Senhor. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.
Deus seja a glória pelo que fez por mim. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 6, 23. Vamos ler juntos, por favor. Porque, vamos ler em voz alta, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse dom são para todos. Deus quer que todos nós sejamos salvos. E o processo de ir a Ele é muito simples. É muito simples. Nós temos que reconhecer a nossa necessidade, arrepender-nos dos nossos pecados e crer em Cristo, o único Salvador que o mundo conheceu. Isso enche-nos de alegria. Agora nós vamos rever os aspectos tão essenciais à nossa salvação. Teremos o estudo da lição, vamos recapitular tudo aquilo que nós estudamos durante a semana e vamos ver como ser salvo. Então eu gostaria que os professores fizessem oração nas suas classes. Uma boa lição para todos. Vamos ficar todos em pé, né? Os professores, no caso, e eles vão fazer a oração. Vamos orar juntos. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, estou te pedindo, te agradecendo e pedindo, neste momento será aberta a tua palavra, mais uma vez, onde o teu povo aqui se encontra, Senhor, para juntos recapitular aquilo que estudamos durante toda a semana. Que tu possa nos ajudar a compreender e a pôr em prática tudo que tem nos ensinado. Por favor, Senhor, em nome de Jesus pedimos. Amém. Um momento, por favor. Eu gostaria da atenção dos professores, se faz necessário fazer esse trabalho, infelizmente nesse momento, porque envolve as atividades na sua comunidade do amor. Lembrando a igreja de que há um convite muito especial, não da minha parte, não da associação, não da liderança da igreja, mas um convite de Deus para nós no momento em que nós vivemos hoje, que a partir do sábado, dia 23 de agosto, todas as igrejas da Associação Norte Catarinense estarão envolvidas no projeto de adoração. Terá início ali, nesta data, o seminário de enriquecimento espiritual do ano de 2014. Eu quero agradecer aos professores que já fizeram inscrições com seus alunos no sábado passado. Eu vou estar devolvendo essas inscrições hoje. Durante a lição vocês podem anotar novos nomes ali, mas eu gostaria de trazer aos irmãos algumas orientações. No sábado, dia 23, nós teremos na igreja ou em outro local ainda que poderá ser arranjado para isso, 5 pastores que irão pregar ao mesmo tempo. A igreja estará reunida ou aqui ou em outro local. Então, se você não estiver inscrito no seminário de enriquecimento espiritual, você também vai para lá, ok? Estará conosco o pastor José Santos, líder de mordomia da União Sul Brasileira. Portanto, toda a igreja é convidada a participar desse seminário de enriquecimento espiritual das 40 madrugadas. Às vezes a gente se assusta um pouquinho em falar em madrugada, porque não é o meu horário de estar acordando, ou o seu. Mas faça um plano com Deus. O propósito é que na primeira hora do dia de cada um de nós tenhamos um momento de comunhão com Deus em particular. Eu gostaria de refrisar aqui que essa apostila é a apostila do 5º seminário, que fala sobre comunhão e profecia. Alguns irmãos se empolgaram e colocaram assim na sua inscrição: quero todas as apostilas. Não é assim que funciona. Você vai só receber a apostila do seminário que você não fez. Então, se você marcou todas, nós entendemos que você não fez nem o primeiro. Então, você vai receber apenas
o do seminário número 1. Se você fez o primeiro, o segundo, você vai fazer a inscrição do terceiro, então, se você fez até o segundo seminário. É sucessivo. Não se preocupe, o próximo ano você vai dar continuidade no seminário que você ainda não fez. Terá oportunidade novamente. Fala, João. Isso. Não vai receber todas as apostilas numa vez só. Vai ser apenas uma. Então funciona assim. Se você fez o primeiro seminário, você tem direito agora de fazer o segundo. E assim sucessivamente. Isso é para os membros da igreja, para os amigos não batizados que estão aqui conosco. Você pode convidar outros para participarem também desse seminário, ok? E não esqueçam de, na ficha de inscrição, colocar ali o seu telefone. É importante que você coloque, informe ali o seu telefone. E o pagamento, então, desse material poderá ser feito com a irmã Miriam nos cultos da semana, de domingo ou de quarta-feira. Se ela não estiver aí, pode ser, então, com o irmão Zenato. E nós pretendemos trabalhar com a igreja até no domingo, dia 17, o domingo anterior, ok? E após o culto desta manhã, eu vou permanecer aqui no primeiro banco para receber esse material de cada um dos professores para a gente poder ir processando essas inscrições. Obrigado, que Deus nos acompanhe agora no estudo da lição. Aconteceu
a sua necessidade. Na parte de domingo, vamos aí, vamos fazer bem dinâmico aqui, irmãos. Vamos participar aí, irmãos. O que nós aprendemos em Lucas, capítulo 5? Será que nós somos salvos em grupos? Porque agora a igreja de 27º dia vai ser toda salva? Não. Assim como também as outras igrejas, nem todo mundo vai se perder. Ok? Percebe? A salvação não é em grupo. Nós não vamos ser salvos de roldão, de multidão. Aquela multidão que seguia Jesus, não é isso? Foi a primeira a abandonar quando viu que ele foi preso. Não sim? Até aqueles mais próximos. Então, como você pode saber em qual grupo você está? De Lucas capítulo 5. Em que grupo nós estamos? Daqueles dos fariseus ou daqueles dos publicanos? Oi? Dos publicanos. Se nós não estamos lá, nós temos que se humilhar, procurar o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. Muito bem, Klaus. Para nós, quando adentrarmos na presença de Deus, ser o quê? Uma pessoa humilde. Hoje, milhares e milhares de pessoas vão se perder, não só porque elas fazem aqueles pecadão, não. É porque não reconheceram que necessitam da salvação. A sua necessidade de salvação. Não se humilharam. Porque, irmão, para a pessoa se perder, ela não precisa ter um grande pecadão. Ela não precisa ser um estrupador, um pedófilo, um assassino em série. Não. Basta não aceitar Jesus. Sim. Amém. Louvado seja. Muito bem falado. A única maneira, olha aqui, o primeiro passo para receber a cura do pecado, porque quando Jesus Cristo disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, a que ele estava se referindo? A doença física? Não. Jesus estava se reconhecendo, se referindo à doença espiritual. Todos nós estamos doentes espiritualmente falando, todos nós. Precisamos reconhecer, o primeiro passo é receber a cura do pecado, é reconhecer nosso estado de pecaminosidade e nossa total incapacidade de curar a nós mesmos. Não existe isso, de haver uma reação dentro de nós, né? E os linfócitos ter, né? Reagindo, para poder combater o vírus do mal. Não existe isso. Tem que ser uma ação de fora para dentro. Essa ação tem que vir do Espírito Santo dentro de nós, de fora para dentro. Ok, irmãos? Agora, irmãos, preste bem atenção. Aqui está falando em Apocalipse capítulo, em São João capítulo 16, 8, está falando sobre o que está falando aqui? Na parte da nossa necessidade de reconhecer. Como é que nós reconhecemos que somos pecadores? Como? Porque nós somos cegos, somos doentes, somos fracos. Muito bem. Não temos capacidade nenhuma de ir por nós mesmos, só em Cristo Jesus. Muito bem. Nós precisamos do colírio do Espírito Santo. O colírio lá de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18, diz que compra de mim o quê? Colírio. O colírio é o Espírito Santo, para poder abrir os nossos olhos. O salmista diz assim, no Salmo 119, versículo 18, Senhor, abre meus olhos para que eu possa ver a maravilha da tua lei. No Salmo 130 diz que a palavra de Deus esclarece e dá entendimento ao simples. Eu preciso do Espírito Santo para poder reconhecer. É por isso que o Espírito Santo, a missão dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, irmão, olha só, quantos acreditam que todos os seres humanos têm o Espírito Santo? Quantos acreditam? Todos os seres humanos, quando nasce,
tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo fica agindo na pessoa a vida toda. Agora preste bem atenção. O convertido, aquele que nasce da água e do Espírito, ele tem o Espírito Santo agindo dentro dele. As pessoas vivas que não estão convertidas, que não reconhecem sua necessidade, ela está tateando aí pelo mundo como fossem pessoas cegas. Entende? Como fossem pessoas cegas. O Espírito Santo está agindo em torno dela, querendo entrar, não é o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Eis que estou à porta e bato. Então o Espírito Santo quer entrar no coração da pessoa. Então toda pessoa que está viva tem o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo se retira da pessoa, o que acontece? Acontece o que aconteceu com Saul, acontece o que aconteceu com Judas, está lembrado? A Bíblia diz que quando Jesus deu o pão para Judas, o que aconteceu? O diabo entrou nele. Quando ele aceitou, o diabo entrou nele. Ou seja, o Espírito Santo saiu e momentos depois o que aconteceu? Ele foi lá o quê? Se enforcou. Entende? Enquanto a pessoa estiver viva, por mais pecadora que for, o Espírito Santo está trabalhando do lado dela para poder advertir, converter. É por isso que a gente vê pessoas que fazem verdadeiras barbáries, verdadeiros, né, aos olhos humanos, né, porque para Deus não tem graduação de pecado, né? Então, precisamos reconhecer a necessidade de que precisamos do colírio do Espírito Santo para abrir os nossos olhos. Ok, irmãos? Olha um comentário para nossa reflexão aqui na parte de domingo, ó. A culpa muitas vezes é algo ruim. É ruim? Sim. Algumas vezes o Espírito Santo a usa para benefício espiritual. Não é verdade, irmãos? O Espírito Santo lembra, faz com que a gente se sinta culpado para a gente poder, o quê? Buscar a solução. Sabia disso? Eu já contei para vocês, vou contar de novo. Houve uma época, um homem, ele tinha 12 amigos, amigão mesmo, assim, aquele de dia a dia. Ele fez uma brincadeira. Ele escreveu um bilhete para todos os 12 amigos e mandou para todos eles. Em 24 horas, aqueles 12 amigos saíram do país, arrumaram a mala e saíram do país. Sabe o que ele tinha escrito no bilhete dos amigos? Tudo foi descoberto. Só isso que ele escreveu. Tudo foi descoberto. Sabe o que significa isso, irmão? Significa que todos nós temos culpa no cartório, ou não temos? Não só. A Bíblia diz que todos nós fomos encontrados mortos em nossos delitos. Todos nós, em algum momento da vida, nós estamos praticando alguma coisa. E todos nós temos alguma coisa que está presa no passado, que nos acusa. Por isso que precisamos fazer o quê? Enterrar o nosso passado. Sabia disso? Enterrar o nosso passado. Arrependimento. Na introdução, na parte de segunda-feira, diz assim: reconhecer nossos pecados não é suficiente. Isso deve ser acompanhado de quê? De arrependimento. Aqui mostra como se dá o arrependimento dentro de nós. Irmãos, até o arrependimento é trabalho do Espírito Santo. Entende? Até o arrependimento. Algumas pessoas precisam, primeiro eu preciso me arrepender para ir a Jesus. Não. Até isso o Espírito Santo produz em nós. Entende? A Trindade faz para o nosso benefício. Por isso que é muito perigoso, irmão, você recusar a ação do Espírito Santo. Recusar que o Espírito Santo existe, como muitas pessoas estão por aí. Por isso que muitos religiosos vão se perder, sabe por quê? Porque deixaram de acreditar no Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o pecado para a morte, o pecado, a blasfêmia contra Deus, qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus aqui está dizendo que Jesus usou palavras fortes para incentivar a necessidade universal de arrependimento, a fim de alcançar o perdão. Como ele nos deu essa mensagem? Como é que foi, hein? Como é que Jesus falou? Ele usou o quê?
Não existe pecadinho nem pecadão, disse a irmã Deise aqui. Mas ele usou uma palavra muito forte. Se todos vós o quê? Não arrependerdes. Aí ele usou a ilustração daqueles que foram mortos pela queda da torre. E ele estava falando para quem? Falando para um grupo de pessoas que achava que não necessitava de arrependimento, que era melhor do que as outras pessoas. O perigo muito grande, irmãos, é de que quando você se torna cristão, batizado, você para naquele primeiro estágio lá. Não busca o arrependimento sincero durante a sua vida de comunhão com o Espírito Santo. Entende? Isto é, o arrependimento vem produzido pelo Espírito Santo, agindo no homem, que se submete e deixa entrar em seu coração. O arrependimento, ele tem que ser, ele só é genuíno quando ele é produzido pelo Espírito Santo de Deus. E o que é arrependimento? Uma palavra simples para nós aí. O que é arrependimento, irmãos? O que você detectou aí? O que é arrependimento? Hein? A palavra arrependimento... Oi? Tristeza. Tristeza... Oi? Não querer mais praticar. É por isso que a Bíblia lá em Provérbios diz: aquele que confessa o seu pecado alcança misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Precisamos sentir tristeza pelo pecado. Oi? E não remorso. Bem lembrado, a irmã Diana. Irmãos, 2 fatos, 2 episódios na Bíblia que mostram bem claramente a questão do arrependimento e do remorso. Quais são os exemplos que nós temos dado por aí? Judas teve o quê? Remorso. E quem teve arrependimento? Pedro teve genuíno arrependimento. Diz Ellen White, no Deserto das Nações, que Pedro foi chorar amargamente, depois que ele traiu Jesus, as 3 vezes, ele foi chorar amargamente lá no Getsêmani, onde Jesus Cristo sofreu. E depois fez o quê? Um maravilhoso ministério. Judas, ao contrário. Judas, com voz rouca, diz a Bíblia, lançou as moedas para dentro do sinédrio, onde Jesus estava sendo julgado, e saiu dali para fazer o quê? Se enforcar. E por incrível que pareça, né? O que ele disse? Trair sangue inocente, não falou? Então, só de boca não adianta, irmãos. Tem que ser genuíno. Entende? E quem sabe que é genuíno não é nenhum homem. Ó, você não está arrependido genuinamente. Não. É o Espírito Santo que sabe. A tristeza que a pessoa sente pelo pecado. E ele não quer abandonar. Eu tive conversando essa semana com meus alunos do Apocalipse. Quem de nós aqui não se viu já chorando contra um pecado, um desejo? Irmão, eu já disse para vocês, né? O pecado, irmão, ele gera dentro de nós, Tiago fala isso, pela cobiça do nosso desejo, sabia? Quando você quer roubar, você cobiça. Não é assim? Quando você quer adulterar, você cobiça. Não é isso? Quando você não quer guardar o sábado, você cobiça. Ou não cobiça? Antes você cobiça. Eu vou cobiçar as horas de Deus. Tudo está na cobiça. E isso brota onde? No nosso coração. E tentação não é pecado. Mas quando você acaricia aquele desejo, ele vai tomando forma, vai tomando forma. Quem já se pegou apagando maus pensamentos aqui? Quem já pegou? Assim? Martinho Lutero dizia: eu não posso impedir que os passarinhos rodeiem sobre minha cabeça, mas posso impedir que ele faça o quê? Ninho. A maior fábrica de pecado é aqui, irmãos. Quanto mais você alimenta, e tem várias vias para você alimentar essa fábrica de pecado. Mandar, como diz, matéria-prima lá, né? Para transformar em pecado. Então você tem que buscar a ação do Espírito. Jesus afirmou a condição pecaminosa de todas as pessoas. Por isso ele exortou seus ouvintes: se não vos arrepender, de todos igualmente o quê? Perecereis. É uma necessidade de arrependimento. Agora, vou dizer a vocês uma coisa que mais eu tenho visto dentro do que eu tenho estudado na Bíblia, no Espírito de Profecia e em outros livros de teologia. Por incrível que pareça, irmão, por incrível que pareça, quem mais necessita de arrependimento são exatamente aqueles que já são convertidos, sabia? Todo dia. Porque nós temos um perigo muito grande de orgulho espiritual.
Porque você já foi batizado, você já deu o primeiro passo, você já aprendeu a verdade, e aí você sim, não, eu não preciso mais, eu já estou salvo. Esse que é o perigoso. Porque aquele que está ainda lá no pecado, né, terrível, lá fora, no mundo, né, ele, quantas vezes a pessoa fala assim, eu não sou digno de ir nessa igreja, eu sou muito pecador. Quem já ouviu falar isso? Não, eu não posso ser batizado. Não, isso não é para mim, eu sou muito pecador. Mas quem está dentro da igreja se acha o quê? Não, eu já sou salvo. Né? Eu não preciso. Aí é o perigo do orgulho espiritual. Não busca o Espírito Santo de Deus. Não busca clamar, chorar aos pés do Espírito Santo para tirar aquele desejo que fica arraigado em nós. Né? Essa semana, uma aluna minha disse assim, pois é, irmão João, ela já aprendeu que não, algumas coisas, né? E ela falou assim, olha, eu comer carne de porco eu não como mais. Não consegui vencer isso. Mas o maldito do café eu não consegui tirar ainda. Mas eu gosto de um cafezinho tremendo e tal. Como é que eu faço, irmão João? Falei, irmã, você tem que fazer como os adventistas é ensinado a fazer. Você tem que orar pelo Espírito Santo para te tirar o gosto pelo café. Entende? Porque não adianta. Você pode ouvir palestras e mais... nós hoje vamos ter um doutor, né? Nefrologista. Ele já fez palestra aqui uma vez. Não perca, se ele tiver que fazer um trabalho, eu não sei como é que vai ser à tarde também, vai falar sobre saúde também. Oi? Venham, participem. Irmãos, olha, incrível. Ele pode chegar aqui e falar que eu vejo, essa igreja aqui, só na Central que eu já vi palestrante vir falar sobre saúde e ficar cheia. Então aquele trabalho do pastor, daquele doutor Silmar Cristo, lotou aqui, ó. Não foi? Uma semana, maravilha e tal. Oi? Adquirimos o livro dele e tal, mas sai daqui, passa um tempinho, e daqui a um pouco a pessoa volta. Entende? É igual a semana de oração, né? Aquele entusiasmo. Por quê? Porque a pessoa não pede o Espírito Santo para tirar aquela vontade. Eu estou dando um exemplo aí do café, mas não é só o café, irmão. É outros tantos. Entende? Qualquer pecado, se você só abandona ele se for pela ação do Espírito Santo dentro de você. Se você pedir, porque o Espírito Santo também não viola. Entende? Ele não vai entrando assim, não. É se você permitir. Crer em Jesus. É o outro passo aqui da nossa lição. Alguém disse, o verdadeiro arrependimento está aqui, ó. Anda de mão dadas com a fé em Jesus, como nosso único e suficiente Salvador. A fé é essencial se queremos ser salvos. Irmãos, assim, ó, nós temos que exercer fé, e como foi dito que fé é confiança, né? Eu preciso ter uma confiança plena em Jesus. Em tudo que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer, sem questionar. Por isso que eu fico muito à vontade diante dos nossos alunos, porque volta e meia eu ouço eles falar assim, aqui se ensina as coisas que estão na Bíblia. Entende? Vocês já viram como é que minha mesa fica cheia de papel, né? De jornal, revista, um monte de coisa. Mas preste atenção, tudo aquilo ou está confirmando a Bíblia, ou a Bíblia está dizendo que aquilo está errado. Entende? Eu sempre levo aquele material para poder confirmar para as pessoas. É diferente. Essa crença, ela tem que ser, como é que diz? Tem uma palavra melhor, submissa, uma plena confiança em Cristo Jesus. Mesmo que a gente não veja, saiba que o quê? Que nós precisamos, significa que precisamos de ter fé e confiança naquele que nos perdoa. Irmão, se você não confiar plenamente que Jesus Cristo pode perdoar, não adianta. Aí a semana falando com os alunos, alguém falou para mim assim, mas espera aí, tem que confiar e não mais pedir perdão do pecado e não mais remoer aquele pecado.
Porque você sabe, né? Tem gente que pede perdão pelo pecado e continua tendo dúvida se foi perdoado mesmo. Você já conversou com alguma pessoa que diz assim: oh, eu já confessei esse pecado, mas será que Jesus me perdoou mesmo? Já houve esse episódio contigo? Talvez com você não, mas com eu, como estou ensinando, sempre as pessoas: ô irmão João, será que Jesus me perdoou mesmo? O Espírito de Profecia, lá no livro Caminho a Cristo, falando sobre expulse a dúvida, o capítulo que fala sobre isso, diz que nós temos que levantar da oração, pedir o perdão e nem olhar para trás, irmão. Entende? E nem olhar para trás. Porque tem pessoas que têm mania de desenterrar pecados confessados. Entende? Entende? Você tem que acreditar mesmo, plenamente. Aí eu contei lá o que está escrito lá em Miqueias. Em Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, diz assim: que Deus perdoa os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. E alguém disse com muita propriedade, e ainda coloca uma plaquinha assim lá em cima, ó: proibido pescar. Entende? Proibido pescar. A pessoa não pode ficar desenterrando essa confiança. Não porque nós mesmos não temos aqui diz, por quê? Porque Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz que nós precisamos que Jesus Cristo produza a fé dentro de nós. Também sabia disso, irmão? A fé é um dom de Deus, assim como o arrependimento é um dom de Deus. Fé, eu preciso buscar essa fé. Um homem falou assim para Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Exatamente isso. Bem lembrado, irmã Diana. A fé vem pelo quê? O ouvir, o estudar da palavra de Deus. Você alimenta a fé. Por isso que os adventistas são estimulados ao quê? Está constantemente lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. E é incrível, irmãos, como isso faz ler e reler a Bíblia. Sabe por quê? Porque você alimenta, ela se renova e renova você. Diz assim: nós precisamos, a Bíblia diz que nós precisamos de ter a fé em Jesus e a fé de Jesus. Sabia? A fé em Jesus é eu confiar plenamente na sua pessoa. E a fé de Jesus é praticar o que ele praticava, a vida que ele vivia. Entende? Porque é essa fé que nos salva. Já viu, né? Agora, chamar quem? Bom, na parte de quarta-feira aqui, irmãos, o que nós aprendemos aí? Vamos ver, o que nós aprendemos aí? Vamos participar, hein? Na parte de quarta-feira. As vestes nupcial. O que representa essas vestes, irmãos? Oi? A justiça de Cristo. Nós precisamos do arrependimento. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Vocês estão percebendo aí? Precisamos ter fé, confiança plena em Jesus, para se entregar completamente a Ele. Senão, o processo de cura, do perdão, não acontece dentro de nós. E precisamos de quê? Depois de tudo isso? As vestes nupcial. Ser vestido, né? Diz assim, ó: Jesus sentou-se diante do povo e proferiu palavras que devem ter sido chocantes para aquelas pessoas. E muitas vezes nós a consideramos, às vezes até também, poxa, mas Jesus falando dessa maneira, né? Porque o irmão João, né? Eu não digo os pastores adventistas que são bem polidos, né? Lá na faculdade, mas o irmão João que não. Já vai. Mas Jesus, eu não concebo, assim, na minha mente, né? Que Jesus Cristo foi duro com alguma pessoa, né? A verdade das Exortações, Ellen White diz que Jesus Cristo repreendia o pecador com lágrima na voz. Eu lá na eternidade eu vou perguntar a Jesus: o que é ter lágrima na voz quando está falando do pecado? Com lágrima na voz. Olha aí, ó.
se a vossa justiça não exceder em muitas dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino do céu. O que Jesus quis dizer exceder a justiça dos fariseus? O que ele quis dizer? Hein, irmãos? Ser maior e melhor. É isso, irmãos? Eles faziam certinho, mas eles queriam agradar as pessoas, não? Ah, faziam de maneira formal, de maneira exterior. Muito bem. Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Ezequiel, Ezequiel 14, verso 14. Se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus. O que diz lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 14? Ezequiel 14, 14. Encontraram? Lê, Jamilton, lê alto para mim. Ainda que estivessem no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvaram apenas a sua própria vida. Muito bem, o que Jesus quis dizer? A vossa justiça não exceder. É o seguinte, irmão, a dos fariseus era uma justiça só para os homens ver, não era a justiça poder fazer a vontade de Deus. Jesus disse o seguinte, ó, se a vossa justiça, a sua vontade de fazer a vontade de Deus não for maior do que a dos fariseus, não vai entrar no reino dos céus. Você percebeu? Aí eu lancei, na hora que estava estudando, me lembrei desse texto. No versículo 20 repete de novo. Por quê? A Bíblia diz que esses 3 homens, Jó, Daniel e Noé, eram homens justos, que se desviavam do mal. O que eu tenho de lembrança na vida desses homens eram homens que procuravam fazer a vontade de Deus, acima da sua vontade. É isso que Jesus quis dizer. Se a vossa justiça não exceder, se a vontade de fazer a vontade de Deus não for maior do que a dos fariseus, porque os fariseus se mostravam santo, entendeu? Cristão, mas não tinha a vontade de fazer a vontade de Jesus. O que está ensinando lá no Pai Nosso? No Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Irmãos, prestem atenção. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não veio fazer a sua própria vontade. Ele diz, eu vim fazer a vontade do Pai. Eu preciso ter uma vontade de fazer a vontade. Parece redundante, né, o que eu estou falando aqui. Ter uma vontade maior do que a dos fariseus de fazer a vontade de Deus. Deu para entender? É isso que ele quis dizer. Ó, as vestes representam a justiça de Cristo, oferecida gratuitamente pela graça, na fé de Cristo Jesus, a todos. Por que eu citei Jó, Noé e Daniel? Porque a salvação é individual, irmãos. Ninguém vai ser salvo em grupo, está lembrado que nós aprendemos aqui? Apocalipse capítulo 19, verso 7 a 9 diz que ele oferece o quê? Finos trajes, roupa, justiça de Cristo, para que todos possam participar o quê? Do banquete celestial. Qual é o rei? Recentemente nós acompanhamos o casamento da princesa lá, né? Kate, né? E eu fiquei reparando, né, nas filmagens que teve, junto com minha esposa, né, as roupas das mulheres, né? Era um tal de chapéu com pena ali, com pena aqui, e vestido tal, né? E as roupas, a elegância dos homens, né? Fraque e outras coisas mais. Né? Qual o rei que dá um banquete e oferece ainda roupa para as pessoas? Hã? Qual é? Nenhum. Jesus ofereceu o banquete, oferece o banquete, a boda celestial, não é isso? Ainda nos oferece o quê? A roupa. Agora, preste bem atenção. Lá em Mateus capítulo 22, diz um episódio que o rei entrou para ver a mesa, tá lembrado? Para verificar os convidados. Por quê? Qual foi o motivo daquele convidado ter sido tirado da mesa e ser lançado aonde havia ranger de dente? Por quê? Qual foi?
estava sem a roupa. É dito para nós aí, irmãos, olha o seguinte, irmão, que de boa intenção o inferno vai estar o quê? Cheio. Tem muita gente dentro do cristianismo com boa intenção, mas não está vestido da maneira correta. Percebeu? Aham. Tirado, exatamente. Agora, o Jamilton, no seu comentário, ele entende muito bem de roupa. Olha só, ele falou uma coisa, para não ver muita exaltação, né? Não, também no fundo, eu tô mais bonita, porque fica, no casamento, fica todo mundo olhando, né? Você sabia, eu descobri, pela teologia que nós estudamos, por que o padrinho, o noivo é o único que só ele pode ir de preto, sabia disso? Só o noivo pode ir de preto no casamento. Isso estou falando na etiqueta mundial, sabia disso, né? Nenhum outro homem pode ir de preto. Nenhuma mulher também pode ir de branco, ok? Por quê? Porque o padrinho, o noivo, ele tem que ser discreto em relação à noiva. A noiva é que tem que estar bela, tem que estar bonita. Todo mundo tem que estar de olho o quê? Na noiva. Apocalipse capítulo 22, verso 17 diz: o Espírito Santo e a noiva diz vem. A igreja tem que ser bonita, bela. Agora, destacando o que o Jamilton falou aqui, ó, preste bem atenção. Por que muitos noivos estão oferecendo gravata igual para que ninguém se destaque? As madrinhas com roupa mais ou menos parecida, para ninguém ficar se olhando e se esnobando e deixar de olhar para a noiva. Deve haver igualdade. Dentro da mesa, ninguém deve ser mais exaltado que o outro. Por isso que o nosso hino diz assim: primeiro quero ver meu Salvador. Irmão, o céu sem Jesus não vai ter nada de bonito. Vai ter bonito? Se você for para o céu e não ver Jesus, não adianta. Precisamos olhar, vestir as nossas roupas. Sem as roupas de Cristo, não adianta. Não tente ajudar Deus, tá? Que Deus os abençoe. Amém. Ai, ai, ai. É muito importante nós sabermos sobre este assunto. A pergunta foi, e é: queres ser salvo? Como ser salvo? E essas perguntas já foram respondidas. Já somos salvos. Quem é que crê nisso, que nós já somos salvos? Muito bem, irmãos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém por isso. Nós podemos a cada dia crescer nessa graça e desenvolver a imagem de Cristo. Ellen White diz assim: a mais elevada educação é o conhecimento espiritual do plano da salvação, adquirido por meio do sincero e diligente estudo das Escrituras. Essa educação renovará o entendimento e transformará o caráter, restaurando a imagem de Deus na alma. Está escrito em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. Que bom, irmãos, que nós temos essa certeza da nossa salvação. Nós vamos cantar o hino Salve Jesus. Irmãos, eu não tinha visto a Raíssa. A Raíssa vai cantar agora para a adoração ao nosso Deus, para o término da nossa escola sabatina. E antes que a Raíssa chegue até aqui em cima, eu quero lembrar os irmãos, quem é que tem criança na idade de batismo e estão na classe dos juvenis e primários? Hoje à tarde, às 4 horas, 16 horas, nós teremos o curso para o batismo da primavera. Então traga o seu filho, a sua filha, traga lápis, o material para escrever. E hoje, às 16 horas, não se esqueça.
Jesus de um Deus que perto está. Vem chegando o dia em que toda língua confessará que só Cristo é verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, meu novo lar. Cada dia que passa me sinto mais perto desse lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei os queridos que tanto amei, jamais morte ali reinará, meu novo lar. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar um sentido pro existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crê no Senhor ali viverá. Quando o céu enfim se abrir, uma nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os remidos enfim a cantar numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo.
Amém. Vamos colocar de pé para uma palavra de oração? Bom Deus, amado Pai que estás nos céus, santo, santo é o Senhor. Nós somos indignos, Senhor Deus, da tua misericórdia, mas o teu amor é muito maior do que os nossos conceitos. Pedimos então que pela tua misericórdia nos salve, Senhor, que possamos ter o Espírito na certeza da salvação para que possamos dividir essa com nossos amigos. E como no hino ouvimos, quando o céu se abrir e Jesus Cristo vir nas nuvens do céu, nós possamos estar de mão dada com nossos familiares e amigos, Senhor Deus. Que esse Espírito, essa vontade esteja fortemente dentro dos nossos corações, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Rapidamente, quero convidar a irmã Sandra